2 da série Relacionamentos, Mulheres e Amores, e hoje a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos, porque eu sou tóxica. A gente tem discutido bastante sobre relacionamentos tóxicos, é bem comum esse debate, pensando também nessa interface com relacionamentos abusivos, mas eu também tenho visto, acho que a Aline também é acompanhado, de que tem se falado também de a gente se olhar, né, ter uma autocrítica de quanto nós somos tóxicas. E já me perguntaram também se uma mulher, por exemplo, pode ser tóxica, pode ser abusiva, né? Nem tóxica, né? Pode ser abusiva. E aí eu respondo sempre que tipo, abusivo pensando numa relação estrutural, de um contexto, né, de heteropatriarcal ou cis-heteropatriarcal racista, as mulheres dificilmente se colocariam como abusivas em relação a um homem. A gente pode pensar abusividade em relações entre mulheres, e tudo bem. Mas toxicidade, que eu acho que também tem uma característica que pega muito por uma coisa de saúde mental, do âmbito da saúde, enfim, a ideia de tóxico, né? Isso a gente pode perceber em relações de diferentes formas, não necessariamente relacionadas ao abusivo. E tóxico está muito associado, e a gente pode conversar ali sobre certos comportamentos que tornam a relação conflituosa, tensa, difícil. Aí isso vai ter atravessamentos de violência, a gente pode pensar dependendo do tipo de configuração de relação, pensando nesses aspectos estruturais. Eu tenho visto que o comportamento tóxico ele também pode ser efeito da violência nas mulheres, porque pensar o ciúme, por exemplo, que é provocado nas mulheres, e a gente volta, né, a Zanello tem uma orientanda dela que estudou o ciúme das mulheres no mestrado, e aí agora ela quer fazer um estudo sobre os homens, né, como é que o ciúme aparece para os homens. E o que ela mostra é que as mulheres reconhecem nelas o ciúme e no companheiro não. No companheiro é proteção, é cuidado. Amor. Amor, E aí, e que então elas têm a culpa no cartório por serem ciumentas e não eles. E aí o comportamento dessas mulheres é um efeito do ciúme dos homens. E aí é um comportamento tóxico, elas se tornam controladoras, elas se tornam autoritárias, briguentas. Porque para o homem, ciúmes é amor, cuidado, proteção. Mas para as mulheres, elas são loucas, desequilibradas, desconfiadas, malucas, né? Entra em outra esfera, né? Por isso que quando a gente fala dos processos comportamentais e dos sentimentos, né, que mulheres sentem e que homens sentem, são processos muito diferentes, porque a gente tem que compreender a nossa forma de pensar e de sentir como um processo construído desde a nossa infância. É um processo histórico-cultural também, né? Então, a forma como nós aprendemos a sentir determinados sentimentos está muito ligada ao lugar que nós ocupamos socialmente, né? Então, a gente sente ciúmes diferente, né? O nosso ciúme, ele está muito ligado a uma questão de insegurança produzida por esse sistema patriarcal, e quando o homem sente ciúme, ele está muito mais ligado à ideia de posse que ele tem sobre aquele corpo que ele quer dominar e que é só dele, né? Então, esses sentimentos, eles diferem muito quando se fala de relações de gênero, né? E mais ainda quando se coloca outras intersecções, como raça, como sexualidade, né? Como nós comentamos no outro episódio, mulheres trans, mulheres negras, mulheres indígenas, né? Mas tem uma questão, nessa questão de relacionamentos tóxicos, e eu sou tóxica, eu lembrei de um textinho da Bell Hooks, que ela fala de políticas transformacionais, e nesse texto ela fala de como o gênero em si, ele é uma relação de poder, né? Mas como as mulheres, elas podem exercer relações de poder, portanto tóxicas, de dominação e de exploração, não só com homens, né? Por exemplo, uma mulher branca com um homem negro, enfim, várias outras relações, e como mulheres podem exercer papéis, né? E também lugares de dominação e de exploração com relações entre outras mulheres, de mulheres para mulheres. Né? E a gente vê isso em relacionamentos lésbicos, né? Porque quando a gente entra num relacionamento lésbico, e eu vou falar a partir da minha experiência, nós entramos reproduzindo a lógica heteronormativa, né? E aí a gente demora muito tempo para desconstruir que aquela outra pessoa ali que a gente não está ali para reproduzir primeiro um sistema heteronormativo binário, né, onde uma é ativa e a outra é passiva, onde uma sempre vai exercer o papel de um e o de outro, né?
E esse é um processo realmente de desconstrução, de aprendizagem, assim, de como eu estou enxergando a minha parceira e a pessoa com a qual eu estou me relacionando. Né? Mas isso para a gente pensar um pouquinho como ser tóxica ou não numa relação está muito ligada ao lugar que eu tô e ao contexto social e cultural, né? Isso que eu quero dizer. Porque eu penso que não tem como a gente não ser tóxica e não ser abusiva se a gente cresceu e nasceu, cresceu, se desenvolveu dentro de uma educação que nos ensina a ser tóxica e abusiva, né? Ensina tanto aos homens quanto às mulheres. Então, esse processo de não ser tóxico, quer dizer, da gente tentar construir relações que sejam mais saudáveis, que seja boa para as duas pessoas ou mais pessoas que estão envolvidas na relação, é um processo de desconstrução e de muito diálogo, né? E de muito também enfrentamento de um sistema patriarcal monogâmico que nos dita o que é certo ou não dentro das nossas relações, né? Eu até pensando e retomando o que a gente estava falando um pouco sobre os afetos e os relacionamentos no episódio anterior, que esse processo de não ser tóxico é um efeito de pensar autocrítica, porque embora a gente está falando de relações que têm hierarquias, relações de poder, nós não podemos nos colocar unicamente como vítimas passivas, né, que nada fazem. Porque, como eu disse, eu acho que esse estudo dessa orientanda da Zanello mostra de que mesmo que o ciúme, a resposta da mulher, né, o efeito do ciúme do homem na mulher tenha uma produção que é adoecedora, isso torna a relação tóxica. Acho que até, Marina, antes da pergunta de pensar, né, porque eu sou tóxica, a gente não deveria também, talvez, jogar muito por uma ideia de responsabilização, né? Tu é tóxica, tu não é tóxica. Acho que todos nós, como tu estava falando, vamos ser tóxicos nas relações, porque tem esses efeitos desses atravessamentos de uma dinâmica de poder, em que o comportamento aprendido, obviamente colocado num contexto estrutural do um, produz no outro um efeito que pode ser o ciúme descontrolado, o constante cerceamento da pessoa, o controle do celular, a cobranças excessivas e contínuas, necessidades, exigências. Então, a gente está acostumado a se relacionar dessa forma ansiosa, né, bastante conflituosa, tensa, e tende a normalizar mesmo que uma relação boa é uma relação que tem tudo isso, que tu sente essas coisas todas. Essa até que isso já ouviu, mas eu já vi de uma pessoa que diz assim, tá muito tranquilo, isso eu acho que tá faltando algo. Quando a relação tá muito em paz, tá faltando algo, que é quando a relação é mais confortável, mais saudável, que é a relação que a gente deveria querer, né? Não, aí a pessoa vai lá e procura aquilo que abala, que torna conflituoso, que faz com que a gente fique o tempo inteiro pensando, essa pessoa está online, mas ela não está falando comigo. E aí vai lá e cobra, por que tu não está falando comigo, pessoa? Eu acho que os comportamentos tóxicos, eles estão aí, nessas atitudes que vão tornando a relação pesada. E aí, às vezes, eu brinco que a gente tem um amor à sofrência. A gente adora ficar preso nisso que causa dor, que causa sofrimento, que cansa, que adoece. Mas é porque eu sempre bato nessa tecla, né, que é o que a gente sente, o que a gente pensa e como a gente vê as coisas, as nossas relações e o mundo, tá ligada à nossa percepção de mundo, que é como a gente aprendeu a ver isso, né? Então, se a gente aprendeu que amor é sofrimento, que amor é que a pessoa tem que estar vidrada em ti, que a pessoa tem que estar, enfim, fazendo coisas assim que são bem racionais, na verdade, às vezes, né, nas relações, e que são tóxicas, a gente entra nas relações e quer reproduzir todas essas lógicas, né? E que são bastante violentas. Mas eu estava pensando também nessa questão quando a gente fala, né, masculinidade tóxica ou feminilidade tóxica. A gente tem as masculinidades hegemônicas, que eu acho que seria mais correto, assim, a gente... não correto, mas mais... para a gente pensar melhor, assim, sabe? São as masculinidades hegemônicas e as feminilidades hegemônicas, né? Que são esses dois vetores, assim, de padrões de comportamento que a gente
deve se comportar de determinadas formas para estar dentro dessas caixinhas. E se a gente não... esses padrões, eles exigem que a gente seja tóxico, que a gente seja violento, que a gente seja, né, conosco e com as outras pessoas, né? E cada vez que a gente se afasta desses padrões, a gente consegue ver eles de fora e desconstruir um pouquinho, né? Eu sempre penso também que entender as questões de gênero, entender as relações de gênero como relações de poder, é tu entender essas caixinhas e conseguir olhar de fora e saber o que tu quer reproduzir e o que tu não quer, sabe? Para tentar se afastar disso e tentar se afastar dessas lógicas que são tóxicas, que nos fazem mal, né? E acho que tu tocou num ponto bastante importante, assim, que eu tenho estudado e pensado junto com a Eliette Safiotti, né, que é uma estudiosa brasileira que pensa muito as relações violentas no Brasil com as mulheres, e a Eliette Safiotti, ela vê a violência contra as mulheres como relações que são relações violentas, né? Então, onde não é a mulher sempre a vítima, onde ela, né, não tem agência naquela relação e ela não, né, ela é totalmente passiva e só recebe violência, e o homem como ativo, como potente, como aquele que sempre vai ser o agressor, né, que tá ali nessa relação de agressor e vítima. Não é dessa forma, né? Pelo menos que eu tenho visto as relações violentas junto com algumas autoras, né? Essas relações violentas, elas são disputas de narrativas, de comportamentos, de ações, né? E a relação, o relacionamento é sempre uma negociação, né? Tudo que a gente vai fazer quando a gente está num relacionamento é sempre uma negociação, né? Às vezes são negociações que têm mais conflito, às vezes negociações que têm menos conflito. Mas a questão é quando essas negociações, elas não partem do mesmo lugar, né? Onde se eu estou numa relação com um homem e uma mulher, né? E esse homem, ele já parte daqui e a mulher nessa negociação parte daqui. Aí é que entra as relações de gênero, né? As relações entendidas como relações de poder. Então, não é que a gente não vai ter conflito. Então, uma relação que é saudável, ou seja, uma relação que não é tóxica, não significa uma relação que não vai ter conflito, né? E aí, eu até acompanhando a discussão da Safiotti, eu penso a violência, né, a violência de gênero, e aí também a violência conjugal, as relações violentas, e a gente pode pensar essas relações violentas e a toxicidade aqui também para as amizades, né, Lili? Que elas são tecnologias de gênero, assim como podem pensar, né, outros dispositivos e outras tecnologias, porque ela tende a reiterar continuamente essas normas e produzir, né, a espécie de cristalização dessas posições de sujeitos. Tipo, a mulher não está dada à vítima, assim como o homem não está dado ao algoz. Então, para isso acontecer, isso é um processo. A gente pensa com a Butler e com a Teresa de Lauretis, né, essa ideia de que isso são relações dinâmicas. Por isso que usa a palavra jogo, que de algum modo a gente está pensando jogos de poder ou relações de força, como vai falar o Foucault, que estão em constante atravessamentos, conflitos e produzem rupturas. Por isso que é possível uma mulher ter agência e talvez pensar, né, o processo reeducativo dos homens na situação de violência, e também nos possibilita pensar relações violentas entre mulheres. E porque as amizades entre mulheres também, as relacionamentos entre mulheres amorosos, vai ter toxicidade. Porque a palavra tóxica, ela não é igual a abusivo. A palavra tóxica, a própria masculinidade tóxica, como tu tocou, ela vem de uma leitura psiquiátrica estadunidense da masculinidade. Então, quando a gente fala do tóxico, a gente também está trazendo aspectos emocionais, subjetivos, comportamentais para uma discussão, e aí eu vejo que a toxicidade, pensando com a Geni, que é uma psicóloga social indígena, que fala muito sobre afeto, sobre relacionamento, ela toma a toxicidade pelo viés das discussões sobre meio ambiente, de como isso é um processo colonial dos afetos, né, de uma colonialidade moral, de uma moral cristã, judaico, heteropatriarcal, capitalista, que nos socializa naquilo que a gente falou, né, no episódio anterior, sobre o amor romântico, a ideia de que são sempre dois, os dois se completam, e aí o afeto ele é exclusivo um do outro, não pode haver para a ampliação desses afetos para outras pessoas, então ela chama de monocultura afetiva,
Quando a gente pensa que é isso que nós procuramos vivenciar, né, monoculturas afetivas, a gente se torna tóxico, porque obsessivamente a gente vai procurar manter a pessoa. E essa manutenção vai ser no controle, vai ser no ciúme, vai ser nas constantes desconfianças, inseguranças, na briga, na necessidade de que a pessoa prove que te ama, que ela te quer, que é a única na vida dela. Ou seja, tudo isso produz padrões de comportamento que é tóxico. Pensar, né, no efeito subjetivo que isso tem. E ela vai dizer, por exemplo, a Geni, que ela está trabalhando com a ideia de descolonização dos afetos, que eu acho lindo assim, o trabalho que ela faz, e as discussões que ela traz a partir de uma perspectiva decolonial, de que a gente tem que pensar como se fosse a água potável. Né? Tipo, os afetos, eles têm que ser potáveis, eles têm que produzir saúde, eles têm que produzir crescimento, ampliação, diversificação, ou seja, tu não vai amar. Ela fala uma coisa muito legal, assim, quanto mais tu ama e está feliz, mais tu ama as pessoas, não aquela pessoa única e exclusivamente, todas as pessoas. Ela vai dizer, quanto mais tu está feliz amando, mais tu vai desejar amar outras pessoas. E aí eu vejo o sofrimento, tipo, mas a pessoa tem que me amar, é só eu. E aí eu crio uma série de situações e cenas. E aí por isso que eu também falo de jogos, porque eu vejo a pessoa criando situações para tentar ver se a pessoa está interessada nela de verdade. Aí eu fico criando, por exemplo, às vezes joguinhos para provocar ciúme. Então tem vários, uma complexidade, assim, que não dá para dizer só, né, é a mulher vítima ou o homem algoz. Com certeza. E tem também muito uma questão, agora te escutando falar, eu acompanho a Geni, eu acompanho ela no Instagram, não lembro agora bem o Instagram, mas depois a gente deixa o link na descrição aqui da série. Mas o que eu estava pensando é que a gente não é acostumada e não é socializada também nas relações para falar como a gente se sente e o que a gente espera e quer daquela relação. Né? Então a gente entra numa relação às vezes e vai meio que empurrando com a barriga, como se diz na expressão usada, e vai indo e vendo o que acontece, esperando a próxima ação da outra pessoa, vendo se vai, e mais ou menos assim deixando levar, sabe, para ver onde é que vai dar e o que vai acontecer, esperando muito a partir de uma ação da outra pessoa, né? E nós mulheres principalmente. E eu não estou dizendo que não é para deixar fluir as coisas, o que eu estou dizendo é que às vezes a gente vê que está bastante interessada naquela pessoa e não deixa claro, olha, eu estou bastante interessada em ti, eu gosto de me relacionar assim, eu acho legal isso, olha, eu não me sinto bem com isso, eu não quero fazer determinada coisa, sabe? Então, tipo, a gente não consegue às vezes expressar como nós estamos nos sentindo dentro da relação e o que nós esperamos daquela relação. E isso é horrível, porque às vezes vai virando daí uma bola de neve e também se formando, né? Se complexificando ainda mais a relação como uma relação tóxica, justamente porque não se há diálogo naquela relação. Né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela me disse assim. Sobre uma questão de relacionamento também, e ela me disse assim, se perguntem na relação, ela disse para mim e para minha namorada, se perguntem numa relação, se deem feedback numa relação, se perguntem como é que se tu tá feliz, se tu tá bem nessa relação periodicamente, né? E isso é muito importante, nós conversando sobre isso e vendo o quanto isso é importante dentro de uma relação, sabe? Porque senão, às vezes, a pessoa chega para ti e fala, não quero... Né? Tu acha que tá tudo bem, tá mil maravilhas, porque tu tá ali no teu mundinho e pra ti tá tudo legal, mas para outra pessoa tá tudo péssimo, né? Porque às vezes não tem diálogo. E aí talvez a pessoa chegue para ti, olha, não quero mais, tô indo embora. E para ti é uma surpresa, né? Ou para outra pessoa é uma surpresa, enfim, nas milhões de dinâmicas que podem acontecer. Mas isso porque também a gente não é socializada a falar desde o início da relação. Né? Eu não estou dizendo depois, às vezes passa um tempo assim, e aí também, né? O diálogo tem que acontecer sempre. Mas desde o início da relação, quando tu vê que quer, que tu valoriza aquela relação para manter ela na tua vida, desde o início tu falar como tu se sente, o que tu espera, e negociar sempre as coisas com aquela pessoa, né? Nesse jogo que é a relação, como tu tem usado esse termo. Sim, e aí eu tenho vários exemplos
de escutas que eu faço sobre esses aspectos. E agora lembrei recentemente, hoje, eu abri o Instagram e vi um post da Lorena no Instagram Sexo, Amor e Psique. Ela fala muito sobre relacionamentos, falava mais sobre sexualidade, ou ela fala mais sobre relacionamentos, e aí ela postou assim, dia tal é meu aniversário, agora no mês de outubro, né? E ela começa, por muito tempo eu não comunicava para as pessoas que eu gostava de receber parabéns no meu aniversário, e aí ficava triste, né? Ficava incomodada. E ela comenta sobre isso, como é importante a gente comunicar para as pessoas, é uma coisa que a gente não aprende mesmo, como tu falou, Aline, a comunicar. E eu acho que não só mulheres não aprendem a comunicar, como os homens também não comunicam. E aí acho que a diferença aqui que a gente tem que pensar dessas questões dos marcadores sociais diferentes, tipo gênero, raça, classe, é como a gente, que isso que eu falo de jogo de novo, como que a gente aprende a falar isso sem falar. Né? O jogo tá meio que assim, eu não falo pra pessoa que eu gosto que ela me dê receber parabéns, que eu gosto de ser adulada no meu aniversário, que eu amo, que assim, todo mundo lembre que eu existo. Aí eu não falo nada, e as pessoas não lembram de mim. Depois eu tô lá, meses depois, colocando dedo na cara da pessoa, por que não lembra do meu aniversário? Isso é uma coisa importante pra mim. E aí isso vira uma briga. Eu amo. Eu lembrei de uma amiga que ela, no dia do aniversário dela, ela chegou, hoje é meu aniversário. Ela já manda nos grupos também, é meu aniversário, me deem parabéns. E é isso! É aquilo que nós conversamos também no outro episódio que tu finalizou, né, com chave de ouro, que é do primeiro episódio, que é nós ensinamos a pessoa também a como nós queremos ser amadas, nos amando, né, nos dizendo como nós queremos nos sentir na relação. Eu acho que encerrando esse episódio, esse segundo episódio da série Relacionamentos, Mulheres e Amores, agora nós vamos para o próximo episódio, que é sobre rivalidade feminina, porque a gente, isso acho que é uma sequência de todo esse processo, de como, isso também nos fala, né, nos dá informações de como que a gente rivaliza uma com as outras. E nesses dois primeiros é de uma espécie de introdução para o terceiro, que agora vamos pensar o que é os efeitos dessa rivalidade, como que a gente se disputa nesse mercado sexual e mercado do amor, né? E da importância das nossas redes de afeto, né? Nossos amores, nossas amizades, as mulheres da nossa família, enfim. Até o próximo episódio, Gabi. Beijinhos. Até o próximo, Aline. E beijo, pessoal. A gente se vê.